Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Estamos de volta, pessoal! Mais uma vez, bem-vindos ao canal dos Paroleiros, parola de número 117, começando o bloco 2 agora, falando a respeito da liderança de Jesus. E lá no primeiro bloco, nós falamos a respeito de algo que vai além do chamado, né? O chamado a gente já abordou numa outra parola específica, mas o estilo de liderança de Jesus, ele era um estilo de liderança pelo exemplo, né? Então a gente falou que Jesus nunca pediu nada para os discípulos que ele já não havia feito antes. Mas agora, nesse segundo bloco, Will, eu queria fazer uma cutucação, né? Vamos usar esse termo bacana aqui, falar um pouquinho a respeito da equipe, né? Porque a gente fala muito a respeito do estilo de liderança, do perfil, da identidade, personalidade de Jesus, e tudo isso é muito bacana, mas a gente já sabe que um líder só é um líder quando tem alguém que o segue. O líder, ele só se torna líder quando há pessoas que caminham com ele, que compram a visão, que compram a ideia, e aí o líder, então, ele monta um time, né? E eu, por várias vezes, confesso para vocês que já li a respeito do chamado dos 12, e a Bíblia ela não é muito detalhista e muito clara a respeito da personalidade, talvez, de todos eles. Eu sempre brinco aqui em casa com a Priscila e falo assim, o que será que aconteceu com Bartolomeu? O que será que aconteceu com Tadeu? Que logo depois do chamado a gente não vê mais nenhuma citação bíblica a respeito deles mesmo. Será que não fizeram nada de relevante? Será que as pessoas que escreveram os evangelhos eram ciumentinhos? E fala assim, não vou falar dele também, porque afinal de contas ele não fazia parte do meu grupinho. Mas, brincadeiras à parte, a gente sabe que toda a equipe ela é constituída de pessoas de personalidades diferentes, de jeitos diferentes, maneiras diferentes de enfrentar adversidades, de apresentar os seus dons, enfim. Quando a gente vê o chamado de Jesus nos 12, e eu fico pensando com meus botões aqui, qual seria o critério que Jesus utilizou para chamar os 12? Por que será que Jesus escolheu esses 12? E aí um segundo ponto para a gente conversar. Como é que você gerencia uma equipe tão diferente, uma equipe tão diversa? A gente tinha desde pescador a coletor de impostos até guerreiros. A gente sabe que Judas era me sumiu a palavra agora, era um revolucionário, né? Então, como é que a gente lida com essas diferenças, viu? A multidisciplinariedade é algo importante dentro de uma liderança, né? E Jesus ele sabia disso, e nós podemos apontar, inclusive, isso pela multiforme graça do Senhor, né? Porque quando nós entendemos que Cristo ele escolheu essa diferença entre todos, nós vamos entender que dentro do corpo de Cristo, um é a mão, outro é o pé, né? Outro é a cabeça. O Arthur não está prestando atenção aqui, amados, então você que está nos assistindo, desculpe a falta de respeito do que está acontecendo aqui agora. Nos perdoe, né? Você que está nos assistindo, nos ouvindo. Amém? Perdoai. Isso faz parte da multidisciplinariedade. Amém? Então, voltando aqui, o que eu quero dizer para vocês que estão nos ouvindo aí, e prestando de fato atenção, né? É que Cristo, quando ele chama os discípulos para perto, a primeira coisa que ele faz é que ele se retira para orar. Ele não faz unidunité, né? Diferente depois, quando Judas ele trai, que eles vão jogar Urim e Turim, e aí a gente já sabe da história. Mas uma coisa que me chama a atenção é que quando Jesus ele está escolhendo os discípulos, uma coisa que é importante, a tradição judaica dizia o seguinte, que a criança ela tinha que ser literalmente sabatinada, ela tinha que estar muito bem afiada nas escrituras. Quando nós lemos e ministramos isso também num caráter evangelístico,
Xandão, você tem que aceitar Jesus, Xandão. Vim depois aqueles que estão sobrecarregados, e aí a gente conhece esse texto e tal, e eu vos aliviarei, e sabe, tome de mim o meu jugo. A gente traduz esse texto dizendo o seguinte: olha, quando você vem para Jesus, a coisa fica mais leve. Mas, a bem da verdade, na essência, o que Mateus ele está explicando ali é sobre um caráter voltado para como funciona o discipulado. Porque, na verdade, Jesus está fazendo um paralelo, fazendo o seguinte: olha, até os 12 anos, na tradição judaica, a criança ela tinha que ser inculcada na lei. Está lá em Deuteronômio. Depois, essa criança ela era submetida a um teste, a uma prova. Se ela passasse por aquele teste, aquela prova, lhe era dado um rabi, e lhe era dado um rabino. E ali ele tinha que seguir com o jugo desse rabino. Ele era seguido com esse jugo desse rabino. O que Jesus está estabelecendo ali? Ele está falando: olha, vem para mim, porque o meu jugo, aquilo que eu vou te ensinar, aquilo que eu vou exemplificar, aquilo que eu vou expor a vocês é de modo mais leve, é mais suave. Porque mais para frente, Jesus ele fala assim para os fariseus, né, os saduceus e escribas: vocês têm a chave da entrada do reino do céu, mas vocês mesmos não entram. E aí ele começa a fazer os ais da vida, né? Ai de vocês, que vocês fazem isso, ai de vocês daquilo, ai de vocês, tal. Então, Jesus, a primeira coisa que ele vem fazer é resgatar uma identidade. Por quê? Aquele jovem, como, por exemplo, Pedro, né? Pedro, ele conhecia muito bem da letra, só que o que acontece? Ele foi cuidar de pescado, ele foi ser pescador. Jesus ele vem resgatar a identidade. Isso faz parte da liderança. Muitas vezes, dentro de um caráter de empresa, e hoje mais do que nunca, eu quero demitir aquele funcionário. O RH pergunta por quê? Não tem como resgatá-lo? E Jesus ele veio para resgatar. Jesus ele veio para restabelecer uma identidade que foi perdida. Porque dentro da religião, né? Eu estava dando aula no sistema prisional há 2 semanas atrás, e um determinado homem, detento, virou para mim e falou assim: eu quero me tornar evangélico. E eu virei para ele e falei assim: não, peraí que nós começamos errado. Você não aceita Jesus para se tornar evangélico. Você aceita Jesus para ser salvo, para você ser tirado do charco de lama e colocado sobre a rocha. Você aceita Jesus para que você se torne uma outra pessoa, você venha fazer parte do reino de Deus. Nós não estamos aqui pregando religião, né? Nós viemos aqui para te resgatar. E quando nós falamos isso para ele, o olho dele encheu de lágrimas, porque eu não vim com religiosidade. Jesus não veio com religiosidade. Jesus ele passa diante da árvore, né? E ele olha e fala: Zaqueu, importa que hoje eu esteja na tua casa, resgatando aquele homem. Jesus ele passa na coletoria, enfim, isso daí. Coletoria. Essa palavra difícil aí, trava a língua. E ele vira e vem resgatar também Mateus. Por quê? Mateus ele era marginalizado. Mateus, as pessoas olhavam para ele e falavam assim: cara, você não presta. E Jesus fala assim: não, você presta, vem para cá. Quem que Jesus resgatou? Paulo. Paulo ele consentiu com a morte de Estevão. E fala: olha, importa que esse homem ele venha sofrer pela causa de Cristo. Então você vê que dentro do estilo de liderança, a primeira coisa que nós temos que observar em Cristo é que ele vai olhar para a multidisciplinariedade. Primeiro porque tem a multiforme graça. Eu me lembro muito do pastor Alcemar dizendo certa vez uma pergunta, que ele sempre faz essas perguntas chavões assim, né, que dá aquelas estremecidas, né? A primeira delas que ele fez assim, é que Jesus tinha um filho. Aí você fala: como assim, né? E aí ele vai lá para Isaías, que ele vai dizer a respeito, e eu vou deixar você com a pulga atrás do orelha, não vou falar o versículo que vai falar a respeito disso, né? E como que Jesus ele tinha um filho, está lá em Isaías, também? Fica aí a dica. E ele faz uma outra pergunta que ele diz o seguinte: você sabe por quê que Salomão ele tinha mais de 1000 concubinas? E a resposta é: porque quando nós chegarmos no céu, não vai ter como alguém dizer, mas eu não tinha uma igreja para mim. Porque assim como Salomão tinha mais de 1000 concubinas, existe pela multiforme graça do Senhor
várias denominações, para que eu e você, independente daquilo que é pautada a placa daquela igreja, mas para que eu e você venhamos a entrar no reino dos céus. Pegar o gancho aqui do Will, ele falou uma hora assim, restabelecer uma identidade que foi perdida, né, Will, que você citou. Então a gente pode entender que dentro dessa identidade, voltando em tudo que você falou agora, como é que Jesus escolheu esses 12, né, Arthur? Começou com essa pergunta e o senhor veio agora explanando, né? E aí ele começou com a oração, né? Ele foi para o monte orar. Quando ele desce do monte é que ele escolhe os 12. Quer dizer, existiam outros discípulos ali, mas ele levanta os 12. E aí, restabelecendo essa identidade que foi perdida, aí é uma pergunta que eu quero deixar para vocês. Será que a gente, como líder, ou a liderança da igreja dos dias de hoje, não precisa restabelecer uma intimidade com Deus para, na hora que for decidir as pessoas que vão ser colocadas em ministérios, em posições de liderança, não sejam pessoas que são escolhidas até por idade, por tempo de igreja, de casa. Eu sei que tudo isso influencia, porque a gente vai ver as diretrizes para um bispo, para um presbítero, mas eu entendo que tem coisas que a gente precisa da revelação de Deus, né? Eu lembrei de um caso, por exemplo, do Deco, lá da Água Fria, que eu lembro que eu passei por ele, eu estava voltando de Atibaia, a gente tinha ido ministrar o louvor lá, eu era líder do louvor naquela época. Quando eu olhei para ele, eu pensei comigo assim, qualquer dia desse eu vou colocar o Deco para ministrar. Ele só fazia o back. Só que quando eu falei isso na minha mente, né, quando eu pensei nisso, a presença de Deus tomou todo o meu corpo. Eu voltei com a caixa na mão e falei, Deco, se prepara, porque você vai ministrar, vai começar a ministrar o louvor. E aí ele veio atrás de mim e falou assim, Xê, eu tenho orado por isso, tenho jejuado e orado por isso, estou me preparando para isso. Então eu entendo assim que o próprio pensamento foi de Deus, não foi nem meu, né? Foi Deus assim, presta atenção nesse menino aí que ele está se preparando para. Uma outra situação que aconteceu na igreja, dessa questão da gente buscar, e creio que tudo isso tem sido pela misericórdia, tá? A pastoria pensou em levantar 2 obreiros para uma situação, e ela teve um sonho naquela noite que ela virava 2 bifes, então assim, numa churrasqueira. De um lado estava pronto, mas do outro estava cru. Então, os 2 obreiros aparentemente estavam prontos, mas ainda não estavam cru. Então a gente vê que a gente precisa resgatar, restabelecer essa identidade que foi perdida. É momento de levantar fulano, é momento de levantar ciclano, né? É passar tempo de oração, né? Se Jesus é o exemplo, né? Passar tempo buscando, passar para que a gente não erre. Pô, mas olha, vai botar um cara xarope lá, o tal de Pedro, mas é esse aqui que Deus direcionou. Ó, vai botar um cara no meio aí que, sei lá, esse cara aqui não dá muita confiança, mas ele tem um período que é para andar, que é Judas, né? Olha, tem um cara aí que todo mundo desconfia dele, porque esse cara pode ser que tenha roubado ou não, né? Que é Mateus, né? Então, assim, o que importa é que a gente busque a direção de Deus, né? Vá trabalhando essas pessoas sem tirar tudo aquilo que precisa ser feito, de trabalho de caráter, tudo que diz lá as características que as pessoas precisam ter, mas a gente também precisa andar debaixo dessa revelação de Deus, porque algumas pessoas parecem até estar prontas, mas elas não vão estar, enquanto outros, e aí diz a história que a maioria deles era novo, né, que seria até mais fácil trabalhar com gente nova. Então, a gente precisa ter essa direção, restabelecer. Quero pegar essa frase do Will e devolver até para vocês, se tiver tempo. A gente precisa restabelecer essa identidade que foi perdida. E como Jesus era um líder que buscava no Pai aquilo que ele precisava fazer, a gente precisa ser líderes hoje que buscam no Pai aquilo que é para a gente fazer. Isso que você falou, Xan, é tão forte que faz mais ou menos uns 8 meses, 6 meses, eu fui contratar uma pessoa para minha equipe. E a moça do RH, ela de recrutamento, ela é cristã. E eu fiquei entre 2 candidatos. E eu falei assim, Regiane, eu gostei dos 2, Regiane. Ela, por óbvio, ela não pode
dentro do protocolo, ela não pode. Falou, bom, irmão, vamos orar aqui então, né? E eu falei assim, mas eu posso. Ela não pode, mas eu posso. E eu virei para ela e falei assim, Rê, me dá uns minutos, por favor. Eu sei que eu tenho que tomar uma decisão hoje, mas me dá alguns minutos. E aí fechei o microfone e tal, e fui orar em línguas. E comecei, quando eu abri o microfone, né, falei para ela, olha, eu quero contratar a fulana. O olho dela se encheu, assim, ela falou, irmão. Aí ela já não falou Wilson, ela falou, irmão, é de Deus, porque eu não podia, como RH, te direcionar, mas você vê como as coisas são de Deus. E eu mal sabia dessa trajetória. Quando chega um determinado momento, eu fui ter uma reunião com essa pessoa que eu acabei contratando. Xandão, ela é da Assembleia de Deus e Desviada. Mas ela tem passado por uma situação bem adversa dentro do núcleo familiar. E nós começamos, então, de uma certa forma, a dar um suporte para ela. Você vê como é importante nós sermos guiados pelo Espírito, nisso que você falou. E Jesus, ele foi guiado. Quando Jesus ele vai lá, ele restabelece, né, todos os discípulos, e ele começa a colocar, olha, vocês vão andar comigo, vocês vão fazer tal coisa. Isso é tremendo da parte de Deus. E nós, como líderes, nós devemos fazer isso. Para eu encerrar aqui, outro dia, um determinado ministro começou a questionar a respeito de oportunidades no púlpito da igreja. E ele foi questionar, né, a respeito do porquê. E eu nunca me esqueço, Xandão, um dia quando o apóstolo Jackson, ele bateu no meu ombro e falou assim, a quem eu sou muito grato. Ele virou para mim e falou assim, irmão, hoje você iria ministrar, mas hoje você não vai. Quem vai ministrar é fulano de tal. Eu falei, pastor, fique em paz. Estou de boa. E aí, Xandão, eu me lembro que aí o irmãozinho, ele subiu para ministrar, ele vai, ministra, tal, durante 10 minutos. Os outros 40 ele vai enchendo linguiça. O apóstolo Jackson olha para mim com aquela cara que você sabe qual que é a cara, do tipo, você entendeu? Eu falei, apóstolo, entendi completamente, né? E eu entendo quando você, como diz lá acho que é Oséias, ou é Esdras, agora esqueci o texto, que vai falar sobre o pão virado, pão não virado. Que muitas vezes aqui, a sua casca, ela tá até douradinha, mas embaixo ela está crua. E os líderes de fato têm que ser guiados pelo Espírito, porque o próprio Paulo ele vai dizer para nós não levantarmos neófito. Por quê? Porque Satanás ele vai tocar no coração desse homem, dessa mulher, e essa pessoa vai cair, né? Isso é muito forte. Jesus ele não estava brincando, porque Jesus ele tinha que estabelecer o ministério da reconciliação. Ele não estava aqui para brincar, ele estava aqui para estruturar, implementar, porque obras iguais e maiores, nós que estamos aqui hoje, nós faríamos. Sim. Até pelo próprio propósito do ministério de Cristo, né, que sempre foi o resgate, nada mais justo que ele iniciasse o seu ministério resgatando pessoas. O senhor falou da escolha dos 12, e isso está no meu coração já desde que a gente fez aquela palavra sobre chamado simples, né, quando o Paulinho fala que até determinada idade, a pessoa, todo judeu aguardava ansiosamente o rabi passar pela porta de casa e falar, segue-me, né? E aí todos esses 12 viram esse tempo passar e o rabi não passar. Então todos eles eram, de certa forma, rejeitados, frustrados nos seus próprios anseios, vamos dizer assim. Tal qual a mesma forma que Jesus encontrou cada um de nós. Pode perceber que o chamado dos 12 não se difere em quase nada do meu chamado, do teu chamado, Xan, do chamado do Will, do chamado de tantas outras pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Nós estávamos perdidos.
Nós estávamos frustrados nos nossos sonhos, perguntando muitas vezes assim, até quando eu vou viver esse tipo de vida? E até que então Jesus passa e fala, segue-me. Veja que é a mesma fala que um rabi falaria da igreja, né, do Sinédrio, diria para o pai de um menor de idade ali. É a mesma fala, Jesus passa e fala exatamente a mesma coisa. Aquilo é uma prova não só para os 12, mas para todos aqueles que cercaram esses 3 anos do ministério de Cristo, que era possível, sim, acontecer uma transformação completa na vida de pessoas que caminham próximas de Cristo. As pessoas que andaram, os 12 que andaram com Cristo, tiveram uma transformação, no meu modo de entender, muito mais profunda do que talvez a multidão. Porque esses 12 estavam com ele. E estar com Cristo faz toda a diferença. Jesus, quando olha para cada um de nós, Sean e Will, ele olha não para aquilo que nós já somos, mas para aquilo que nós vamos nos tornar. Jesus tem uma capacidade de olhar para dentro de nós e falar assim, esse aqui tem jeito. Esse aqui dá para salvar, né? Usando a fala do Ilcinho, né? Esse aqui dá para resgatar. E aí eu vejo quantas vezes nós como líderes, e aí nós 3 aqui somos líderes de ministérios e nos nossos trabalhos, quantas vezes a gente tem vontade de olhar para uma pessoa que está no nosso trabalho e falar assim, cara, esse aqui, que vontade de me livrar desse cara. Porque a gente ensina, fala, e a pessoa continua tendo as mesmas atitudes erradas. Aliás, certa feita um RH me confessou que quase que 100% das empresas contratam pessoas por conhecimento técnico e demitem por comportamento. Ou seja, é o comportamento que determina o desligamento de muitos dos profissionais das empresas. E aí eu fico pensando aqui comigo que Jesus teve o mesmo sentimento. Tanto é que, em certo momento, ele vira para os discípulos e fala assim, até quando eu vou ter que suportar vocês? Porque eu estou falando umas coisas e vocês continuam sendo homens de pequena fé, muitas vezes. Mas eu percebo que há uma perseverança no ministério de Jesus. E aí, muitas vezes, quando a gente entende que o nosso trabalho chegou ao fim, no desenvolvimento daquela pessoa ainda não. Mesmo depois da assunção de Cristo, aqueles 12 continuaram se desenvolvendo. Tanto é que, na pregação de Pedro, em Atos, quando o primeiro sermão de Pedro converte lá 5.000 homens, se eu não estou enganado, 3.000 ou 5.000 homens, as pessoas olham para ele e falam assim, mas isso aqui não eram aqueles analfabetos? Não eram aqueles ignorantes, pescadores? Como é que eles estão falando desse jeito agora? Ou seja, há um constante desenvolvimento dessas pessoas. E aí eu quero deixar uma palavra para a gente aqui, que é legado. O que é esse legado? Jesus continua ensinando para as pessoas até hoje, mesmo ele não estando mais fisicamente presente. Nós, como líderes, meninos, eu tenho certeza que muitas das pessoas que passaram pela nossa vida, nosso tempo de conversão, né, que nós já temos aí quase 20 anos de conversão, o Xandão mais até 20 anos de conversão, quantas pessoas passaram pela nossa vida, passaram pelo nosso ministério e até hoje se lembram de coisas que nós dissemos. Sementes que foram colocadas no coração das pessoas que ainda não germinaram, que vão germinar num tempo oportuno. Eu penso que, dessa forma, a liderança de Jesus foi assim também. E é assim até hoje. Porque até hoje, mesmo não estando fisicamente presente, ele continua nos guiando. Continua nos sendo exemplo. Isso dá um desafio para a gente. Para que a nossa vida se torne um memorial, né, de louvor ao Senhor. Que a nossa vida se torne um exemplo para aqueles que estão começando na fé hoje. Para aqueles que estão ingressando nas nossas igrejas hoje, e que olhem para a gente e falem assim, cara, a vida do Ilcinho me inspira. A vida do Xandão me inspira. Não pelo que o Ilcinho é, não pelo que o Xandão é, mas é sobre quem eles imitam.
Eu acho isso muito bacana. Eu vi certa feita isso, assim, eu me inspiro em pessoas não para aquilo que elas são, mas pelo exemplo que elas imitam. Isso leva a gente a uma reflexão muito importante do nosso papel como líderes, de sermos líderes como Jesus, que identificam o potencial nas pessoas, que não ignoram o passado dessas pessoas, mas dizem para elas assim: é possível, se você posicionar o seu coração no lugar certo, se você seguir o exemplo de Cristo corretamente, você fará coisas ainda muito maiores do que eu estou fazendo. Will? Chan? Will ou Chan? Arthur, eu acho que é isso aí, né? Enquanto você estava falando, também estava pensando... a gente vai voltar em tudo que foi falado, no sentido de que não são mais por palavras, mas são por atos. Nos ouviram, mas porque viam fazendo, né? Ouviram testemunhos e tal. Então, e aí eu fico pensando em Jesus mais uma vez, assim, ele tinha autoridade, né? Quando o centurião olhou para ele e falou: eu também sou um homem sujeito. Ele percebeu que havia autoridade em Jesus. Quando a multidão ouviu ele pregando, falou: tem algo diferente nele, né? E por fim, eu creio que todos nós queremos ter líderes sobre nós e queremos ser líderes dessa maneira e formar líderes que são pessoas dignas de confiança. Eu quero seguir alguém. Deus me colocou nessa igreja, o meu líder é fulano de tal, e eu tenho confiança nele. Eu sou líder de alguém e que essa pessoa tenha confiança em mim. E esse exemplo é que essas pessoas que uma hora, né, são submissas a cada um de nós, também se tornem pessoas, né, dignas de confiança, né? Mas para tudo isso a gente precisa realmente ter essa mesma submissão que Jesus teve com Deus e ter essa autoridade que ele tinha. Porque falar, tem um monte de gente falando, mas por que esse cara fala e é diferente? Porque o que ele fala, ele faz. Joga a rede do lado direito, você vai pescar, tinha peixe lá. Ó, pescamos a noite inteira, não, pode voltar para o mar que vocês vão achar, vai. Ó, vai ter um peixe ali que vai ter uma moeda na boca, pode pescar, ele é o primeiro que vier. Então eles olhavam para Jesus, o que Jesus falava acontecia, né? Então as pessoas precisam olhar para a gente e falar assim: olha, eles têm intimidade com Jesus, então por ter intimidade tem autoridade e o que eles receberam de revelação, direção, vai acontecer, né? E a gente precisa crer nisso, né? E botar isso cada vez mais em prática. Só resumindo, né? 1 Coríntios 11:1, Paulo diz assim: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Deus, né? Então, de fato, de verdade, quando nós falamos sobre a liderança de Cristo, não deixemos de ouvir aquilo que o apóstolo João lhe disse, que nós, como cristãos, nós devemos andar como Cristo andou. Então, se ele era um resgatador, um restaurador, dentro de um caráter de liderança, assim nós devemos fazer, né? Acho que isso é o padrão que nós devemos seguir dentro de uma liderança cristã. Maravilha! Então, mais uma vez, obrigado pela tua companhia nesta parábola número 117, mais uma dentro do tema Jesus. E aí você já sabe, né? Nós estamos lá no Facebook, no Instagram, no YouTube e também em formato de podcast no Spotify. Já deixa o seu joinha aqui nesse grupo, deixa o seu comentário, isso nos ajuda também. E você já sabe, semana que vem vamos estar de volta com mais uma parábola inédita dentro do tema Jesus. Um grande abraço. Obrigado, meninos, mais uma vez. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.